Energy Talks. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Energy Talks, aqui nos estúdios da Energy Brasil, aqui em São José do Rio Preto. E hoje, para inaugurar esse primeiro episódio, para a gente poder trazer um tema que agrada a todos e que chama a atenção de muitas pessoas, a gente vai falar hoje de eletromobilidade, a gente vai falar sobre eletropostos, a gente vai falar sobre recargas de veículos elétricos. E para isso eu trouxe aqui comigo, convidei em primeiro lugar meu irmão Tarcísio, meu sócio, mas diretor da Eletropostos Energy Brasil, está à frente dessa nova jornada que a Energy também apresenta no mercado, estudando, aprendendo, evoluindo. Então, ninguém melhor do que ele para conversar comigo hoje sobre eletropostos. E aí, Tarcísio, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui tendo a honra de ter o primeiro bate-papo do Energy Talks, muito importante para a gente, muito importante e especial por estar fazendo isso com você, que é meu irmão, meu mentor. E você falou o exato, estudando muito. Eu me considero um estudioso e a eletromobilidade, assim como tudo que a gente faz, a gente precisa estudar, e a eletromobilidade é um tema que está muito em alta, está muito em moda, tem muitas dúvidas, e para que a gente... Muita gente contra, muita fake news, e para que a gente traga dados concretos, para que a gente traga estudos concretos, nada melhor do que você pesquisar e estudar em fontes seguras para que a gente traga cada vez mais informação e cada vez mais a gente tenha uma infraestrutura que a gente tanto deseja. Muito bom. E a gente sempre costuma dizer, né, eu acho que tem que mergulhar no setor, a gente tem que estar envolvido, tem que experimentar todas as situações, então, para que a gente possa identificar as dificuldades do fabricante, as dificuldades dos parceiros de software, as dificuldades do próprio usuário, que eu acho que é algo que a gente fez, né, em vários momentos aqui da nossa jornada. Mas e aí, por que é tão importante esse tema hoje no mundo todo, né? E por que esse tema tem sido tão falado, que é a virada de chave da eletromobilidade? Por que isso está tão em voga? Túlio, para início de conversa, a gente volta no mínimo 5, 6 anos para trás, para a gente entender que a necessidade de um carro com eficiência melhor, uma infraestrutura mais fácil. Você pega os carros elétricos, eles têm muito menos peças que o carro a combustão, mas em primeiro lugar a emissão de CO2, que a gente sabe que os grandes centros, eles já são lugares onde a gente não consegue respirar e o mundo está adoecendo muito por doenças respiratórias. E isso fez com que a indústria, fez com que os governos tivessem que procurar soluções para diminuir emissões. Então, o primeiro passo dos carros elétricos é a gente entender, quando a gente começa a entender de uma forma correta, porque a gente vai falar de assuntos polêmicos, gosto ou não gosto, gostar de carro todo mundo gosta, mas quando você fala de carro elétrico, você fala, já teve carro elétrico no passado e não deu certo, mas o porquê que a gente está falando de carro elétrico? Então isso a gente traz um pouquinho lá para trás, falando de emissões, falando de sustentabilidade, falando dos projetos que o mundo tem com as emissões de CO2 para o nosso futuro e o que a gente vai deixar para o nosso mundo depois que a gente partir. Então o início dessa conversa, acho que vem por aí. Vem de encontro com todas as questões ambientais, ecológicas, ESG, que o mundo vem enfrentando, com a pegada de carbono, com tudo. Então isso também, obviamente, passa pela indústria automobilística, né? E que ela tem um impacto grande no meio ambiente. E isso daí é aquilo que você falou, né? Não é sobre gostar ou não de carro, não é sobre gostar de gasolina e não gostar de carro elétrico, porque a gente vem percebendo aos poucos que isso vem caindo por terra, né? A gente conversou com várias pessoas
no decorrer desses 2, 3 anos que a gente tem carro elétrico, que a gente está estudando o mercado, e a gente vê que não é só, eu gosto de carro, legal. Mas eu gosto só de carro a gasolina? Não é isso, né? Porque o carro elétrico tem seus lados muito legais, né? É muito legal dirigir um carro elétrico, né? Quem dirige pela primeira vez um carro elétrico é muito interessante, né? Então, quando você junta todos esses fatores, né, de gostar de carro, mas ao mesmo tempo de você ter economia, porque, né, você tem quantas mil peças num automóvel a combustão, né? E quantas mil peças você tem num automóvel elétrico? Então, isso também começa também a mostrar um movimento da indústria preocupada com reposição de peça, preocupada com tudo isso, né? Mas o carro elétrico é uma solução que também, nas grandes cidades, ela é super bem aplicada, visto que os Ubers, os 99, né, os táxis estão indo todos para o mercado de carros elétricos. As frotas, né, eletrificação de frota, isso? Exatamente, a gente gosta de carro, né? Desde pequeno eu falo nos meus treinamentos que a gente nasceu praticamente dentro do carro. Saímos do hospital, a primeira coisa, se era um táxi, se era uma belina, mas era um carro. Então a gente está no carro praticamente a vida inteira, então a gente gosta, e nós dois gostamos. Eu falo nos meus treinamentos, eu vou falar, o Túlio é um projeto de piloto, né, Túlio? Porque o Túlio, quando vai pro kart, quando vai pilotar, sempre gostou, eu também, mas eu sempre fui muito mais pesado, então não competia tanto. Então a gente gosta de carro de combustão, gostamos de V8, gostamos de V6, então não é questão de gostar de carro ou não gostar de carro, é entender os dois lados. O carro elétrico, ele tá ali. O carro elétrico ele vai precisar de uma infraestrutura, independente se eu goste ou não, o carro elétrico vai fazer parte. Se vai ser 1%, se vai ser 10%, se ele vai ter uma economia de 70% de combustível, de manutenção ou não, é um ponto que muitas vezes gera polêmica, gera discussões, mas o que a gente tem que ver o carro está ali e eu vou precisar carregar ele e eu vou precisar de uma infraestrutura. Ponto. Vamos tratar, tirando as polêmicas, vamos tratar o que realmente o Brasil precisa para se tornar viável. Quem decidir comprar um carro elétrico, se é o Uber, se é um viajante, se é uma dona de casa, se é um empresário, se é uma frota, que a gente está vendo que tem as frotas, as empresas cada vez mais estão trocando por economia os carros. Então, a gente precisa tratar de quem escolher comprar um carro elétrico, o que ele faz para ele poder viajar tranquilo. E aí, pegando esse ponto teu, eu acho que é interessante a gente falar nesse primeiro momento aqui exatamente sobre isso. Então a gente começou falando sobre o gostar ou não gostar. Não, como carro não faz barulho, como que carro, né? Naqueles primeiros momentos brincava, né? Um autorama de gente grande, blá blá blá. Mas isso vem aos poucos atraindo novos olhares. Lógico que você tem carros a combustão que eu jamais deixaria de ter. Um Porsche, uma Ferrari, um carro a combustão, uma RS6, que eu jamais deixaria de ter na minha garagem e talvez não teria elétrico se eletrificasse. Mas o carro elétrico vem com um propósito, vem com uma pegada. Ele tem a pegada da esportividade, ele tem a pegada da sustentabilidade. Mas aí a gente conecta com primeira situação, que eu acho que é importante a gente trazer. Quando que um pai de família, um empresário, uma pessoa, uma dona de casa, alguém que queira comprar um carro elétrico, hoje, qual seria o atrativo dela sair de um carro a combustão e ir para um carro elétrico? O que eu acho que seria um ponto de atenção? Poxa, gostei do design, né? Porque as pessoas não sabem tomar essa decisão. Concorda comigo? Elas não sabem, eu vou lá, o carro é bonito, eu compro, mas eu não sei ainda me relacionar com a bateria, eu não sei me relacionar com a carga. Como que a gente poderia, para quem vai nos assistir aqui, explicar um pouco também do que é importante ver para a tomada de decisão, assim, vou comprar um carro elétrico, o que eu preciso me atentar?
Túlio, quando a gente pensa em carro elétrico, a gente pensa em governo, a gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando em diminuição de peças, a gente está falando em emissão de CO2. Mas quando a gente fala nós, consumidores, o que pega primeiro é a economia, certo? Então, a gente é atraído pela economia. São vários passos, eu acredito. Primeiro passo é a economia. Segundo passo é a rede de confiança. O que é rede de confiança? Eu comprei por exemplo nosso, você comprou um carro elétrico em 2022, você, formador de opinião, falou, Tarcísio, você nunca mais volta a ter um carro a combustão o dia que você tiver. Eu fiz isso, comprei um carro elétrico e eu estou passando isso para o meu vizinho, estou passando isso para o meu amigo, e isso é rede de confiança. Quando mais as pessoas compram e gostam, eles vão passando para o outro. Então, eu acho que é o segundo passo. O primeiro passo, então, a economia de combustível, a economia de manutenção, depois rede de confiança, depois a gente tem a rede de serviços, ou seja, você entende que aquele carro que você comprou tem uma rede de serviço grande, tem concessionárias, daqui a pouco você vai ver carro de 5 anos, com 200, 300 mil quilômetros, que vai tirar esse mito do que a bateria não vai durar, vai tirar o mito do que o carro vai quebrar e não tem que fazer, o carro vai bater e vai pegar fogo. Então, essa rede de confiança, junto com essa rede de serviço, vai ser o segundo, terceiro passo. Mas eu acho que hoje, quando a gente pensa em ter um carro elétrico, a primeira coisa vem na economia de combustível, que você sabe, eu sei, o tanto que é econômico você ter um carro elétrico com fotovoltaico. Né? Um ponto que eu sempre comento é que eu não tenho, eu chego no posto de gasolina, eu não conheço mais os frentistas. Exatamente. Porque faz quase 3 anos que eu não vou num posto de gasolina. É engraçado. Né? Às vezes eu tenho que calibrar o pneu ou recarregar o reservatório de água do para-brisa, eu não conheço mais o frentista. Então é engraçado. Mas você falou numa coisa que realmente o que a gente está querendo abordar aqui é exatamente essas etapas, né? E a gente vai abordar todas as etapas da eletrificação, mas é isso. O primeiro ponto que atrai um consumidor a comprar o carro elétrico é a economia. Depois vem a digeribilidade, né? Porque você tem ali... é diferente você dirigir um carro elétrico, por menos potente que ele seja, ele tem uma resposta bem rápida, ele tem uma dirigibilidade bacana, né? O centro dele é bem ajustado, e isso é interessante de observar quando o cliente faz um test drive. Mas aí ele se depara com uma outra situação. Poxa, porque o cliente meio que hoje ele entende o que são 50 litros de combustível, quantos quilômetros esses litros vão rodar. Mas ainda é um pouco incipiente para o cliente olhar e falar, beleza, mas o carro que eu estou comprando tem 40 kW de bateria. Quantos quilômetros eu rodo por quilowatt? Como que eu posso abastecer meu carro? Eu só posso abastecer na minha casa? Eu abasteço ele num posto tradicional? E aí a gente começa a condicionar esse novo comprador desse novo modelo de carro a entender essa situação, que a gente sabe que muitas vezes a concessionária, nem mesmo o vendedor da concessionária sabe explicar ao certo para o cara que está comprando um carro como ele vai fazer no dia a dia, né? Ele pega o carro da concessionária, liga o carro e sai andando. Tá, mas e aí? Ixi, preciso carregar. Como é que eu faço? Tem carregador? Eu preciso chamar um eletricista para instalar na minha casa? Eu posso parar num posto aqui do lado? Qualquer posto tem? Qualquer tipo de carregador serve no meu carro? É complexo. Túlio, por isso que a gente investiu tanto em infraestrutura, por isso que a gente investiu nas nossas calculadoras, porque isso é uma dor nossa. Eu, quando fui comprar meu carro, a vendedora quis me vender um carregador que não servia para o meu carro. Eu tinha que fazer uma infraestrutura da minha casa. Minha casa não tem 380. Ela queria que eu colocasse um carregador, para quem não sabe, um carregador de 22 kWh, que meu carro aceitava 7. E aí a gente começou a fazer as calculadoras a entender justamente porque se entra uma concessionária hoje que tem vários modelos de carro elétrico, cada carro tem uma autonomia, cada carro tem uma bateria, cada carro tem uma potência de entrada de recarga no AC, que é o carregador lento, e cada carro tem uma potência de recarga no DC, que é o carregador rápido. Como é que você vai decorar tudo isso? Então é difícil realmente.
Por isso que investir em infraestrutura para trazer essa informação para quem está pensando em comprar um carro fica muito mais simples. O que eu penso, o que nós pensamos, eu e você, é que as pessoas que decidam comprar o carro, independente do que ele pensa do combustão ou não, mas na hora que ele decide comprar um carro, que ele tenha informação que ele não vai precisar ir embora de um guincho, que ele não vai instalar um carregador errado, que ele não vai desperdiçar dinheiro num eletroposto muito mais rápido do que o carro dele aguente. Então, trazer essas informações para que ele tenha informação. Outra, você diz o meu carro tem 50 litros, eu vou abastecer a R$5, a gasolina vai ficar tanto, é fácil eu fazer esse cálculo. E o carro elétrico? Porque não é só você falar, eu tenho 50 kW na bateria ou igual o teu carro tem 100 kW na bateria. Quanto custa o quilowatt em São José do Rio Preto? Só que você mora em São Paulo, quanto custa o quilowatt em São Paulo? Como que você vai ficar fazendo essa conta? Outra, e se eu tiver energia fotovoltaica? Quanto custa para abastecer o meu carro na energia fotovoltaica ou no eletroposto? Cada eletroposto também vai ter o seu valor. Na energia por assinatura, no Mercado Livre. Então, tem muitas contas que você precisa fazer que as pessoas ficam perdidas. E não tem nada contra o vendedor não entender disso, porque é complexo mesmo. Mas nós investimos justamente nessa infraestrutura de calculadoras para que a pessoa compra sabendo que o carro vai fazer essa autonomia. Porque hoje a gente fala de autonomia de metro, a gente fala a autonomia da WLTP, a gente tem vários tipos de parâmetros que são diferentes. O teste que é feito na China, o teste que é feito na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E aí o carro vem importado com os testes feitos no país de origem. E no Brasil, como que ele vai se adaptar? Qual que é a autonomia dele aqui? E eu acho que a gente está tentando construir um discurso aqui para facilitar e ajudar a vida de quem vai comprar o carro. Porque a gente já ouviu inúmeras situações de pessoas que compraram o carro, carros incríveis, não tiveram a informação correta e venderam o carro rapidamente porque não gostaram. E a gente entende, respeita, mas a gente fala, olha, se ele tivesse tido a informação correta, ele não teria vendido o carro. Ou ele não teria comprado o carro. Exatamente. Né? Mas assim, então, agora é a hora do merchan, né? Do primeiro merchan. Então, a gente tem a Energy Track, que é a nossa calculadora que ajuda tanto quem vai comprar um carro elétrico, até um vendedor de uma concessionária para vender o carro elétrico de uma forma mais adequada, que ela traz ali o datasheet, né? É o famoso manual do proprietário do carro, ficha técnica do carro, explicando que tipo de carregador pode carregar, que tipo de carregador faz sentido, e aí tempo de recarga, custos de recarga comparadas a esses tipos de origem de energia, né? Por exemplo, se você parar num eletroposto na rodovia, se você parar num eletroposto na cidade, se você carregar na tomada da tua casa, se a tua casa tiver energia solar, se você parar num local que tem eventualmente mercado livre de energia, isso vai variar o custo da energia, obviamente vai variar o custo do teu consumo ali. Então assim, a gente tá com uma ferramenta muito boa, me arrisco a dizer que a única do mercado, a única do Brasil, que dá esse tipo de tranquilidade e, além de tudo, ainda mostra para o cliente que, se ele quiser produzir a própria energia para suprir a quantidade de energia que o carro dele vai necessitar, ela também dá, é isso? Exatamente isso. Hoje a gente tem na nossa calculadora todos os carros disponíveis no Brasil, inclusive os que estão chegando, tá? A partir do momento que a indústria traz uma ficha técnica no Brasil, a gente já tem essa disponibilidade de todos os carros fabricados ou produzidos no Brasil, para a gente ter todas as informações sobre autonomia, potência de carregamento DC, AC, custos de abastecimento em vários tipos de energia, principalmente a fotovoltaica. Quando a gente fala de carro elétrico, já vem energia. Quando a gente fala de energia, a gente já pensa em produzir a própria energia e o que esse carro precisa, quantos painéis ele precisa para gerar a energia para ele mesmo. Cara, é fantástico, é muito completa e traz todas as informações necessárias. E vou te dizer, a gente consegue ainda comparar com o carro a combustão. Comparar qual a economia que ele vai ter. Por exemplo, informações de frota,
Se você troca 4 carros, você tem frota de 4 carros, por exemplo, na tua empresa, combustão, dependendo da quilometragem que você roda nesses 4 carros por mês, eu consigo te trazer uma economia que de economia só de combustível num ano, dependendo do quanto que você anda, você ganha um carro. Você tem um carro de economia, dependendo da quantidade, só de combustível. Então é algo que tem que ser pensado já. E a gente traz todas as informações muito sérias, muito detalhadas de tudo isso para orientar. Volto a falar, independente do carro elétrico ou não, decidi comprar um carro elétrico, eu preciso ter informação. Sim. Eu preciso estar... Não pode acontecer igual a gente já viu muitas pessoas... E aconteceu isso comigo, Túlio. Eu comprei meu carro elétrico, comprei num dia, no outro dia eu fui fazer uma viagem de 200 km, não tinha eletroposto onde eu fui, eu não consegui abastecer quando eu achei um eletroposto. Eu voltei para casa à noite com 2 filhos pequenos e falei, cara, o que eu fiz? Que merda. Só que aí a hora que eu deitei à noite para dormir, pensando por que eu troquei meu carro a combustão por um carro elétrico, e eu pensei no carro elétrico, falei, cara, o carro elétrico não está errado, porque ele me entrega um conforto muito maior do que eu tinha no outro. Ele me entrega um silêncio para rodar, ele me entrega uma potência instantânea. Não é o carro elétrico ruim, o ruim é a infraestrutura. E foi aí que a gente iniciou os estudos para trazer informação para os usuários. Então eu já vou pedir para o nosso pessoal aqui colocar o QR Code da nossa calculadora para quem estiver assistindo já poder acessar para fazer seus testes aqui e simular, ou se tiverem dúvidas também, entrar em contato conosco para a gente auxiliar como é que você vai calcular para deixar de ter teu carro elétrico, teu carro a combustão por um carro elétrico. E a melhor escolha é baseado no teu perfil de consumo, no teu perfil de rodagem. Né? Empresas que têm frotas de carro, a calculadora serve também para a gente projetar qual é a melhor solução que existe no mercado e que atenda às necessidades de cada um. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o QR Code para vocês poderem ter essa visão que a gente tem e a gente compartilhar com vocês essas informações que são muito importantes para a evolução do mercado. Túlio, inclusive nas nossas consultorias, não só qual carro que tem, mas assim, você tem uma empresa, você vai colocar o carro são 10 carros que você tem para passar para os seus vendedores. Qual é a rota que esse vendedor vai fazer? Como ele vai achar esses eletropostos? Como que a gente vai ensinar você a fazer parcerias durante essa rota? E outra, esse carro fica com o teu vendedor, ele vai abastecer aonde à noite? Então isso tudo parte do que a gente precisa para que o cara troque o carro, a empresa troque os carros e ela, depois de 2, 3 anos, ela continue no carro elétrico por causa da economia. Agora, se ela compra um carro errado, se o vendedor não sabe traçar a rota, se o vendedor não sabe para onde ele ir, onde vai abastecer, essa empresa pode se frustrar com... Pode se frustrar ou não é o melhor momento para ela eletrificar. Perfeito. Muito bom. A gente tem muitos temas para tratar e temas importantíssimos. A gente está fazendo essa condução dessa forma para a gente ir etapa por etapa da visão da eletromobilidade, né? Mas a gente trazendo aqui então uma ideia. Você tem toda a economia de combustível, a economia de emissão de poluentes, quer dizer, você também contribui para isso. Você tem uma dirigibilidade particular do carro elétrico que é muito interessante, né? Você tem aí a eletrificação das frotas que faz parte da redução de custo das empresas, né? O que falta para o Brasil ter uma infraestrutura mais adequada, ou a gente está num momento correto da jornada de instalação da infraestrutura de eletromobilidade? O Brasil, ao contrário de outros países, Europa, China, o governo não investiu na infraestrutura. Então são empresas privadas que vão investir. Então depende de nós e das pessoas que querem investir em eletropostos para que a gente tenha uma rede de recarga condizente com o número dos carros. Hoje a gente tem um déficit muito grande de eletropostos, por isso que muita gente fala o carro é difícil de você viajar, porque hoje a gente tem uma insegurança. Vou fazer uma analogia aqui, Túlio. Quando você aprende a andar de bicicleta, depois que você tem segurança, o que você faz? Você tira uma mão, depois você anda sem mão, aí você tem a segurança, tem um controle. O carro elétrico é a mesma coisa, você vai comprar o carro elétrico, você está inseguro se eu posso viajar. E por que o carro elétrico não dá para viajar? Dá, e dá muito bem para viajar. A única coisa é que hoje as pessoas têm insegurança de pontos de recarga.
Então a gente ainda tem um déficit de carregador. O Brasil cresceu 447% de carros elétricos de 2023 para cá, a 2025. Então a gente teve um crescimento muito expressivo. Eu trago os dados de 23, porque 22 foi o início, a gente tinha poucos carros, então foi um crescimento muito maior. Mas de 2023 a 25, 447% de crescimento da venda de carros elétricos. E a venda de carregadores subiu 299%, ou seja, não acompanhou a venda dos carros. E só um parêntese, né? 299% dos carregadores públicos. Já está separado o que é carregador residencial. Sim. Porque existe também ainda não existe uma familiaridade do público em geral com esse tipo de nomenclatura. O que é um carregador residencial e o que é um carregador público, aí seja ele de baixa potência, de média potência ou de alta potência. Então, existe ainda tudo isso. Mas o momento hoje de tecnologia, de hardware, né? Porque estamos falando de equipamentos que são, na verdade, hardwares, softwares, ele já é muito mais propício para que a evolução dessa rede de recargas aconteça, é isso? Exatamente. A evolução vem desde os carregadores, os aplicativos, onde você faz a gestão dos carregadores, porque quando você pensa em um carregador de casa, onde só eu vou abastecer, eu não preciso ter uma gestão desse carregador. Sou eu para abastecer, vai vir a conta no final do mês da minha energia e deu. Quando eu compartilho esse carregador, aí a gente fala de carregadores públicos. São carregadores que tem num condomínio, num shopping, num posto, num hotel. Então esses carregadores, eles precisam ter tecnologias para que a gente saiba quem está carregando, quanto tempo carregou e para a gente consiga visualizar o tanto de quilowatts ou o tempo que ele carregou. E essa evolução está sendo constante. A gente está na 1.0, vamos dizer assim, né? Na tecnologia 1.0. Isso é infinito. Eu costumo falar que o mundo está tão evoluído hoje a gente faz uma ressonância magnética, hoje a gente faz exame sem encostar na gente e a gente está com os carregadores, o carro depende do fio, o carro depende do cabo. Isso aí é evolução, a gente tem tecnologia. O carregador ainda não reconhece o carro para não ter que pagar sem carteira. Mas isso é uma tecnologia que se pega no Brasil, a gente está falando desde 2023, 2022, começou a se popularizar. Quando a gente pega a curva de crescimento, a gente está ainda nos early adopters, ou seja, a maioria inicial nem chegou ainda. A gente está ainda naquelas pessoas que estão iniciando. Que saem na frente, que gostam de inovação, que gostam de tecnologia. E a tecnologia, o mundo está muito avançado para trazer várias tecnologias. Mas eu acho que muito do que acontece mesmo esse early adopter que quer sair na frente, mas que às vezes não tem aonde se alimentar da informação. E acho que a ideia da Energy Brasil, com os eletropostos, é também trazer um pouco de conhecimento para que o consumidor final ou a empresa que vai partir para a eletrificação consiga ter essa tranquilidade. Porque realmente, a primeira vez lá, em 2022, que eu saí com o meu carro também para ir para São Paulo, foi um frio na barriga. Hoje, você já chega e você tem várias pessoas carregando, várias pessoas de várias idades carregando. Então, assim, a ideia nossa na Energy Brasil, né, nos eletropostos, é que a gente também possa levar um pouco de conhecimento do uso diário para tranquilizar as pessoas. Poxa, eu não viajo nunca. Eu tenho que me preocupar com localização, né, dos eletropostos que estão ao meu entorno? Não, lógico que eu tenho que ficar atento à minha carga. É igual ao meu telefone. Eu tenho que saber que eu vou usar meu telefone durante o dia, eu tenho que saber se eu tenho carga, se eu preciso carregar. Mas normalmente esse tipo de usuário que não sai da cidade, ele vai carregar na casa dele. Eventualmente, ele vai se aproveitar de uma vaga pública num shopping ou num local que ele vai frequentar e vai aproveitar aquele momento para dar um pouco de carga. É isso? 90%. Quando eu fiz as contas do meu carro, 90% do uso do meu carro é urbano. Então, às vezes a gente fica se preocupando, mas o carro dá para viajar, não vai viajar. Quantas vezes você viaja? É o que você disse. É aplicável para mim? Não, Tarcísio, eu tenho um carro que eu viajo todo dia. Eu viajo toda semana com o meu carro. Eu viajo todo dia, eu ando 400, 500 quilômetros em regiões que não tem rodovia. Opa, beleza, talvez o híbrido agora seja a solução para você. Mas pega e entenda qual que é o teu perfil de usuário.
E aí você vai entender se você... Eu viajo, eu até viajo bastante, eu viajo 1.000, 1.200 quilômetros quando eu viajo, e mesmo assim vou de carro elétrico, mas tem pessoas que falam, Tarcísio, o máximo que eu saio é para São Paulo, são 400 quilômetros. Cara, Túlio, você sabe, você faz isso toda semana, é tranquilo, é fácil, é rápido. Porque parece que quando a gente fala, as pessoas olham... final de semana que eu vim de viagem, parei para abastecer o meu carro com 2 filhos e a minha esposa, e enquanto eu comi, o meu carro carregou. Então, que desperdício de tempo é esse? E é isso que eu estou tentando só abordar. Porque a pessoa que está assistindo hoje esse nosso primeiro episódio do Energy Talks, ela vai... a gente quer que ela entenda o que a gente está abordando mesmo. Tranquilizar que muda a forma como você olha para o teu carro e o momento que você pensa em carregar. Poxa, carro tradicional, ainda não chegou na reserva, eu tenho uma autonomia para rodar, tal, beleza. Mas o carro elétrico, poxa, eu tô com meia carga, eu vou usar amanhã, eu vou viajar amanhã. O planejamento ainda acontece. Mas você deixa carregando na sua casa, amanhã cedo você sai para São Paulo, você tem softwares que te auxiliam em localizar no teu trajeto os carregadores mais adequados para a tua recarga. E aí é um grande ponto que todo mundo acha que assim, poxa, mas demora 20 minutos, 30 minutos para carregar. Realmente, pensando assim friamente, é muito. Mas quando você coloca e computa uma situação onde você para na bomba de combustível, espera ser atendido, carrega, abastece, completa seu tanque de combustível, paga, vai até e vai consumir seu salgado e vai ao banheiro, esse período todo, a pessoa que tem um carro elétrico, ela tem uma jornada diferente, porque ela chega, libera o aplicativo, coloca o carro para carregar e já vai tomar seu café, já vai ao banheiro enquanto o carro está carregando. Então é meio que simultâneo, enquanto está carregando eu já estou fazendo outras coisas. E eu estou falando isso porque eu também, dentro das minhas viagens, enquanto eu estou comendo, meu carro está carregando, né? Então isso é uma mudança de comportamento ali, ou na jornada de uso, na hora que você está numa viagem, na hora que você está em trânsito, isso? Por isso que a gente volta a falar, a nossa calculadora que te orienta antes de comprar o carro, justamente é para isso, que a gente trabalha na orientação. Qual que é o teu uso do teu carro? Porque tem hora que o cara não vai poder ter um carro elétrico, sim, ou um híbrido, ou outra tecnologia, justamente por isso, porque ele tem sim que abastecer o carro, ele tem que ter uma infraestrutura na casa dele, porque comprar um carro elétrico para viver de eletroposto também não é viável, toda vez você vai perder tempo durante o dia. Mas na rodovia, é isso, Túlio. Parou, abasteceu, dependendo da tecnologia que o meu carro tem, da potência que ele recebe de recarga é um pouco mais, o teu abastece em 20, o meu abastece em 30, o outro... E depende de quando que você chega, porque eu saio e chego com 30%, 40% de bateria, 15 minutos eu atingo 80%. Sim. Então, às vezes, nem é isso. Sim. Mas sim, você precisa e esse novo mundo assusta. E é isso que a gente está tentando falar nesse momento aqui. Esse novo mundo assusta, mas ele não tem nada de diferente. Porque é um aplicativo, que hoje o mundo é aplicativo, você tem tua carteira de Pix, você tem, sem parar, você tem várias funcionalidades no teu aplicativo que você libera o bico, é como se o posto de gasolina não tivesse o frentista. Igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, perfeito. Então, todo mundo viaja nos Estados Unidos e fala, eu que abasteci meu carro. É praticamente a mesma coisa. O tempo que vai demorar. Exato. Você carrega 5 minutos o carro, você abastece em 5 minutos, lá você vai demorar 15, 20, 30, dependendo do posto, da potência do teu carro. Muito interessante. Então, assim, pra gente já ir pra gente pensar já em encerrar esse primeiro episódio, porque esse tema eu acredito que a gente vai ter muitos episódios, né? Para conversar com o nosso público, com o pessoal. Retomando só, carro elétrico tem uma pegada de sustentabilidade, principalmente uma pegada de economia, tem uma pegada de dirigibilidade diferente, que é muito interessante,
né? Você tem toda a eletrificação da frota que passa por selos que as empresas vão buscar e obrigatoriamente vão ter que correr atrás, né? E aí você tem também o entendimento de como comprar o carro, de como eu vou usar o carro e de como eu vou carregar o carro, como é que é o carregador que eu preciso ter, como é que quando eu me deparo com um eletroposto, que tipo de carregador que existe ali e que é adequado para o tipo de carro que eu tenho. A nossa calculadora também mostra isso pro usuário. O que muda na prática se eu, eventualmente, se alguém que está assistindo aqui não se atentar a esse ponto? Ele vai parar num carregador muito rápido, que não vai entregar a velocidade que está projetada no carregador, é isso? O carro vai controlar a injeção dessa energia. É a mesma coisa que se o bocal da gasolina fosse desse tamanho, mas o bico da gasolina da bomba fosse desse, então não dá para a gente encaixar. Então o carro vai controlar para não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas ele vai controlar para que a quantidade de energia seja adequada. Hoje isso ele não teria só a velocidade que o carregador promete, então o carro dele não aceitaria esse tipo de potência, então ele iria limitar aquela potência. Então, se ele fosse num carregador, dando um exemplo aqui, de 40, ele iria carregar na mesma velocidade de um carregador de 150. Hoje, o preço do quilowatt nessas dois carregadores é o mesmo, mas a gente entende que isso deve mudar, é isso? Alguns pontos, tá? Eu já peguei ponto que o carregador de 150 é mais caro que o carregador de 40. Perfeito. Tá? E eu já peguei casos, inclusive, como você falou, pessoas que carregando no carregador de 150 que um carro que limita 40, que limita 38. E aí pagando um pouco mais ou esperando que carregue. Porque quando você faz a conta genérica, nossa, eu tenho um carregador que entrega 150 kW numa hora, minha bateria é de 50, eu vou carregar muito, muito rápido. Só que meu carro, se ele limitar a 50, eu vou demorar 1 hora para carregar ele. E essa, você sabe que nos nossos eletropostos, o que a gente vê mais de reclamação é isso. A pessoa para no carregador de 22, por exemplo, AC, e ele liga no 0800 falando, o carregador não está carregando, porque era para carregar em 22, está carregando em 7. Só que não é o carregador que está limitando, e sim o carro. Então é esse entendimento e essa informação que a gente busca pro consumidor que é muito importante. Para ele entender o tanto que o carro dele abastece. Eu estou abastecendo num carregador de 150, eu vejo muitos relatos no PlugShare, o carregador de 150 só está abastecendo no 40. Aí você vai ver o carro só aceita. É o carro que limita. E isso não é claro para todo mundo, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente reforçar esse entendimento, porque passa também pelas empresas que estão se projetando realizar a infraestrutura no Brasil, trazer um pouco mais de esclarecimento para o usuário, para não frustrar o cara e também para não terceirizar uma culpa que não é, por exemplo, de um eletroposto. Hoje a gente no 0800 que a gente tem, que atende os usuários, existe muito dessas reclamações, né? O usuário não entende, tá lá escrito 22 kW, mas o carro vai limitar 7. Quantos? 90% dos 92% dos carros limitam a 7 no AC. Então, assim, a chance das pessoas pararem no carregador de 22 AC e limitar em 7 é muito grande. Exatamente. E ele pode achar que é um defeito do eletroposto. E, na verdade, não tem defeito nenhum. É limitação do datasheet do carro. Se ele tiver a informação errada ou se ele não tiver a informação, ele vai ficar com dúvida. E outra, não é só ficar dúvida, ele vai calcular errado. Ele vai achar que ele vai parar ali no shopping, vai ficar 1 hora e vai carregar o carro dele, ele vai voltar, ou ele vai olhar o aplicativo e o carro não carregou tanto. Então ele vai ter essa informação distorcida e um planejamento diferente. Porque se a gente pegar aqui um carro de 7 kW, demoraria 3 horas para carregar, né? Os 22 kW que tá na... Se ele tem 22 kW de potência, né? Ele vai carregar em 7, ele vai demorar 3 horas para carregar a bateria completa. Exato. Então o usuário tem que entender que isso o meu carro que tem 100 kW, se eu paro num carregador de 40, é óbvio que eu vou demorar quase 3 horas para carregar minha bateria toda, dependendo da carga que eu chego no carregador. Então é isso que eu estou querendo reforçar para quem está assistindo a gente, disso. Entenda o que teu carro suporta
para você ajustar. Por que eu paro muito em carregador de 150? Porque meu carro aceita 150 kW. Então, quando eu chego num carregador de 150, que eu estou com 50% de bateria, eu tenho muita carga sendo... Eu carrego em 15, 18 minutos, né? Então, mas é porque eu sei que meu carro suporta. Agora, se eu chego num carregador desse com um carro que limita a 40, eu vou ter 40 kW. Então, precisa ficar claro isso. E a Energy Track traz, né, essa visão para o cliente de uma forma clara. E inclusive, para antes da compra. Que é o que a gente quer, decidir antes da compra. Você sabe qual a diferença do carro A para o carro B? Muitas vezes a diferença está na capacidade de carregamento. E muitas vezes, pelo teu uso, você vai precisar de uma capacidade X ou Y. Não adianta nada o meu carro carregar em 22 AC se eu não tenho 380 na minha casa e o que eu quero carregar é na minha casa. O melhor custo-benefício do carro é ele carregar à noite, enquanto eu estou dormindo, na energia fotovoltaica. Ponto. Então, esse é o uso para o meu carro. Ou mesmo se não for na energia fotovoltaica, mesmo que seja na companhia elétrica, ainda é um custo muito interessante. Concorda comigo? Então, assim, carregar em casa, né, com energia fotovoltaica, incrível, mas carregar em casa também, mesmo que seja com a companhia elétrica, quando você projeta a economia, é estrondosa. Muito grande. Perfeito, muito bom. Então, antes de fazer a compra, o ideal é que a gente tenha um entendimento do que a gente comprar, o que é preciso para o nosso uso, para que a gente faça uma compra e não se arrependa ou não fique frustrado. Porque carro a gente sabe que não é uma coisa que você vai trocar de hoje para amanhã. Comprou errado, você vai ficar 2, 3 anos para ele. Então, você tem um deságio, você tem várias questões. Então, a importância de você planejar, saber qual é o teu perfil. Mas isso é uma coisa demorada, chata? Beleza, se você acha que é demorado, chato, ainda não está na hora de você... E isso o brasileiro tem que entender. Qual que é a tua hora? Tá na tua hora? Vamos lá e vamos fazer a compra com você. Você vai comprar um telefone de alta tecnologia? Você usa o telefone para tudo isso? Não uso. Então, talvez você não tenha necessidade disso. Mas assim, a gente vê e a gente encontra muitos proprietários de carros nesses eletropostos que a gente para pelo Brasil afora. A gente conversa com todos eles. A gente tem percebido uma mudança nessa percepção de uso. Eles estão aprendendo. Então, isso está ficando cada dia mais claro. Então, assim, reforçamos aqui nosso compromisso em clarificar a informação, deixar ela menos técnica possível, mas respeitando o datasheet dos componentes que envolvem a eletromobilidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando que a viabilidade da vida elétrica é sensacional. E eu até vou ter um Maverick V8, vou ter um Porsche a gasolina, mas eu não terei mais na minha garagem um carro que não seja elétrico, porque é sensacional a experiência, a economia, a usabilidade. E já rodei, meu carro tem 50 mil quilômetros, então acho que vale a pena dizer, poxa, mas você anda muito? Eu ando toda semana. Eu já fomos para vários lugares longes, né, com muita quilometragem, mas existem aplicativos que te auxiliam, correto? Para você fazer a roteirização. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Tarcísio. A gente vai continuar com um novo episódio, que a gente vai dar sequência nesse tema de eletromobilidade. Como eu disse no começo, ele é muito grande e ele é de interesse de muitas pessoas. A gente vai falar sobre eletropostos Energy Brasil, a gente vai falar dos equipamentos que estão chegando, a gente vai falar dos carros que estão aí chegando cada dia com mais tecnologia, carros incríveis, né? Mas eu quero, de primeira mão, agradecer ao Tarcísio por aceitar o convite de participar do primeiro Energy Talks, né? E trazer de um tema que eu acho que a gente fala de peito aberto, com muito conhecimento de causa e com muita verdade para quem está ouvindo. Eu que agradeço. Antes de me despedir, você falou que você vai ter um Mustang V8, um Maverick V8, né? Eu gosto de carro. Falo para todo mundo, quando eles falam, você anda de carro elétrico, eu gosto de carro. Isso todo brasileiro, todo homem normalmente gosta. E eu falo garagem dos sonhos. Então, a garagem dos sonhos é só elétrico? Não. Posso te falar garagem dos sonhos?
uma Dodge Ram, um Porsche e um elétrico. Tá bom. Né? A minha é quase igual. A minha é um Porsche, uma RS6 e um Taycan. Tá bom para mim, não preciso de mais nada. Pronto, então, assim... Equilibra. Eu equilibro a sustentabilidade. Eu tenho um carro super esportivo. Eu tenho um carro elétrico incrível com autonomia que hoje deve estar chegando próximo de 600 km. Então, assim, é sensacional. E agrada todo mundo. E agrada todo mundo. A gente não entra em polêmica. É isso aí. Muito bom. Agradeço, então, a participação. A gente, como falamos no início, estamos estudando muito, investindo muito em infraestrutura para trazer informação para quem quiser ir comprar um carro elétrico, para quem quiser investir, é um investimento muito atrativo, para quem quiser saber mais sobre os eletropostos. Então, a gente está investindo justamente nisso, para trazer informação e para trazer segurança para o investidor que quiser comprar um carro elétrico ou investir em eletropostos. Muito bom. Não esquece de ativar o sininho aí, porque a gente vai falar, na eletromobilidade a gente vai falar de rede de recarga. Então, para você que tem interesse em se tornar investidor em redes de recarga, para você ter interesse em conhecer mais sobre o mercado, sobre o setor, então ativa o sininho aí, que os próximos episódios a gente vai dar sequência nesses temas, porque a gente quer compartilhar com todos vocês tudo isso que a gente vê de tão incrível que existe na eletromobilidade. Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu. Um abraço, até mais. Obrigado.